Muito bom dia, gente. Lembrando sempre, um ponto de vista é apenas a vista de um único ponto e não verdade. Eu vi que eu recebi um monte de novos inscritos, esse canal estava meio parado. Eu gravei um vídeo em alemão que gerou bastante repercussão e eu queria dar as boas-vindas para quem chega agora. Eu tenho umas visões um pouco diferentes, tipo, a maioria fala, vamos dar um like, vamos, se inscreve. Para mim, esse canal não é comercial, é um hobby. Eu recebi várias sugestões para legendar, eu não sou bom em edição de vídeo. Sou fotógrafo, eu trabalho muito, então falta um pouquinho de tempo. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos que vieram aqui pela primeira vez e que me deram apoio. Eu recebi muito carinho de vocês. Eu moro aqui desde 88, então eu tenho muito amor por esse país que me acolheu. Tenho tanto amor pelo Brasil que eu tenho pela Suíça. Se você vasculhar meu canal, você vai descobrir que alguns vídeos antigos tem umas posições antagônicas. E por isso que eu faço muito questão de sempre divulgar que um ponto de vista não existe. Eu não acredito mais em verdade, eu acredito em ponto de vista. Eu tive simpatia com várias pautas da esquerda que eu fui perdendo ao longo desse tempo, porque eu vi o modus operandi, eu vi quem financiava muitas ONGs, muitas grupos ativistas, o George Soros, etc. E várias coisas eu não... Quando, por exemplo, na eleição falaram que a nossa divergência não é mais política, é moral, para mim foi um divisor de águas. Mas, para não falar somente sobre isso, só dar as boas-vindas, eu queria dizer que o que eu falei ontem, fazendo uma breve tradução sobre o vídeo, que eu falei que por exemplo, Macron usou fake news. Eu acredito que as queimadas devem ser combatidas, sim. O Bolsonaro deve focar toda a atenção para finalmente acabar com esses crimes que se cometem contra a natureza, mas obviamente que a imprensa está explorando esse fato de maneira muito asquerosa, para variar, usando fotos antigas. Eu, como fotógrafo, sei como que é fácil manipular através de imagens. E eu queria dizer uma coisa sobre ONGs e contar uma pequena experiência que eu tive. Eu viajei já várias vezes pelo continente africano, no meu canal tem alguns vídeos também de viagens, de animais, etc. E eu conheci Etiópia, que é um país que eu amo, que eu adorei amar também, que aprendi a amar também. Então teve uma seca, acho que foi em 2013 ou 2014, e eu cheguei a me oferecer como voluntário para ajudar numa região lá da Etiópia com a fronteira do Quênia. E eu tive a desagradável experiência de que as pessoas das ONGs, quem estava lá na fronte, estavam mais preocupados em receber doações do que mandar pessoas. E minha proposta tinha sido a seguinte: vocês não vão ter despesa comigo. Eu pago todas as minhas despesas e eu só quero ajudar. É a única coisa que ainda falaram que eles precisavam mais médicos e enfermeiros. Enfim, resolvi, para encurtar assim, o assunto, resolvi fazer uma campanha aqui no Brasil e na Suíça, que ainda tenho amigos, e a proposta foi o seguinte: cada centavo que você doa é revertido em comida. E aí
conseguimos ir em 2 vilarejos levar 6 toneladas de comida. Foi uma experiência muito rica sobre vários aspectos, inclusive porque eu comecei a ver como essas ONGs funcionam. Nível Alemanha, eu posso dizer para vocês, por exemplo, que se alguém liga para a tua casa para pedir doação, eu estou falando na Alemanha, eu não sei como que a porcentagem aqui no Brasil, mas não deve ser muito diferente não. 30% fica com a firma que te liga, ou seja, eles já tinham 30% de comissão por ter conseguido essa verba através do call center deles. E aí tem os folhetos também, que eu comecei a ver como que é feito na Alemanha. Os folhetos, eles contratam psicólogos para escrever o texto, para tentar te fazer doar. Eu te digo o seguinte, eu não tenho nada contra pessoas. A minha rejeição são principalmente com grupos ativistas de todas as formas. Por exemplo, o Médico Sem Fronteira, o médico está lá na fronte, para mim é uma pessoa que tem idealismo. O Médico Sem Fronteira, eu tenho uma série de restrições, eu não vou me aprofundar muito, só para vocês entenderem que eu pesquisei isso. E eu digo que hoje eu acredito que seja uma organização que não merece mais meu dinheiro, para não dizer outra coisa. Eu sempre contribuí, hoje eu não contribuo mais. É muito difícil me definir. Eu, por exemplo, se eu tiver que criticar o Bolsonaro, eu vou criticar o Bolsonaro. Então, se você espera que tenha só uma vertente aqui nesse canal, provavelmente você vai se desinscrever e talvez até se decepcionar. Então, eu tenho várias pautas que são antagônicas, porque eu acho que o ser humano, por si, é antagônico. E Nelson Rodrigues uma vez falou que toda unanimidade é, no mínimo, suspeita. Então, eu tenho... como vim aqui em 88, eu vi o movimento do Lula, como nasceu e como ele chegou. E o Bolsonaro não tá muito diferente. As pessoas parecem que estão sempre esperando um salvador de pátria. E acho que o Kennedy uma vez falou, não pergunta o que o país pode fazer por você, pergunta o que você pode fazer pelo país. Então esse vídeo de ontem até foi uma coisa minha, eu achei que isso que eu podia fazer pelo Brasil, de divulgar lá fora, através desse canal bastante modesto, talvez eu vá ganhar mais alguns inscritos, mas eu prefiro qualidade e não quantidade. Eu vi vários canais que eu acompanho, vi os caras crescendo muito e às vezes isso afetou meio que a forma como que fizeram vídeos. Eu não quero me preocupar com a quantidade, eu quero estar sempre comprometido com a qualidade dos vídeos e uma coisa que eu vou colocar um áudio para vocês que eu recebi ainda sobre Amazonas, que é do Boris Casoy. Olha que interessante. Sucessivos governos brasileiros sabem perfeitamente que existem restrições internacionais à soberania brasileira sobre a Amazônia. Eu vou relatar algumas frases a respeito. Veja a frase do então presidente socialista francês François Mitterrand sobre a floresta amazônica. Abre aspas. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Veja o que falou o ex-vice-presidente americano Al Gore. Abre aspas. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, é de todos nós. E assim continua. E eu vi uma coisa que, por exemplo, que o Papa falou também,
E aí eu até fiz uma questão, um questionamento na página que tu não fez, que se chama Politicamente Incorreto, que disse assim, mais ou menos, que eu queria saber se o Papa, por que o Papa não aceita internacionalizar o Vaticano e começar a distribuir as riquezas do Vaticano para o resto do mundo. E então é interessante isso. Você tem várias riquezas pelo mundo. Eu viajei bastante já. Eu amo natureza, então eu jamais vou apoiar, vou achar que a Amazônia não merece ser protegida. Agora, dizer que a Amazônia existe somente interesse ecológico nesse alarde que estão fazendo, para mim é muita ingenuidade. Então, eu acho que, para não ficar muito longo o vídeo, por hoje eu queria dar uma introdução. Eu vou ver se eu consigo gravar com mais frequência os vídeos de novo. Eu tenho a vantagem de falar várias línguas, então eu posso pesquisar em várias línguas. Então, um grande abraço e um bom final.